Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bianca de Araújo Laureano. Esse é o seu canal Justiça em Foco Notícias. Hoje, quinta-feira, dia 2 de outubro de 2025, nosso primeiro encontro desta noite, né, pessoal? Vamos falar sobre o caso de contaminação por metanol, nosso primeiro vídeo do dia, né, pessoal? Um assunto que está aí, infelizmente, assombrando aí a sociedade brasileira, porque ultrapassou os limites do estado de São Paulo, já foi parar em outros estados, né, pessoal? Então vamos acompanhar a situação que está acontecendo nesse momento, né, pessoal? Locais suspeitos de distribuir bebida contaminada por metanol, né, galera, são alvo aí de fiscalização da Polícia Federal e do Ministério da Agricultura, segundo o site do G1. Vamos ver aí, pessoal, o que está acontecendo, né? A Polícia Federal e equipes do Ministério da Agricultura fizeram nessa manhã de quinta-feira, dia 2, uma ação de fiscalização em depósitos de distribuição de bebidas na Grande São Paulo, no interior do estado, em âmbitos das investigações sobre os casos de intoxicação aí do metanol. É a primeira ação da Polícia Federal no Estado desde que uma investigação foi aberta pelo órgão por determinação do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Os locais aparecem durante as investigações e após aí denúncias, né, pessoal? Muito bem. Os alvos são depósitos que recebem as garrafas de bebida com suspeita de adulteração. No Limbo das Artes, uma espécie aí de atacadão, e um local suspeito de ser fábrica e distribuidora clandestina de bebidas em Pilar do Sul, na região de Itapetininga. Muito bem, vamos lá. Em Pilar do Sul, o local tem como fachada e razão social para atuar como uma carvoaria e não como uma indústria de bebidas. As equipes da Polícia Federal partiram na sede na Lapa, na zona oeste de São Paulo e de Sorocaba. 43 notificações no país, pessoal. No total, o Brasil registrou 43 notificações de intoxicação por metanol. Até quarta-feira, até ontem, né, pessoal, dia 1º, de acordo com o Centro Nacional de Informações Estratégicas em Vigilância de Saúde. Vamos continuar aqui, né? Desses, 39 são em São Paulo, sendo 10 casos confirmados de intoxicação por metanol em bebida e 29 em investigação. E 4 em investigação no estado de Pernambuco. Pois é, pessoal, vamos que vamos. Deixa eu contar aqui o que está acontecendo. E 4 investigações lá em Pernambuco, como já registramos aqui, né? Foi registrada um falecimento em São Paulo, enquanto outras 7 seguem em investigação. 5 em São Paulo e 2 falecimentos em Pernambuco. Vamos ver o número de balanço mais recente no governo de São Paulo, pessoal. Há 10 casos confirmados de intoxicação por metanol. A laudo atestando aí a presença do metanol e confirmação de circunstâncias que indicam que a pessoa ingeriu bebida adulterada. Outros 29 casos estão sob investigação. Há indícios clínicos, mas aguardam um laudo para poder confirmar a presença do metanol em investigações para entender circunstâncias de eventual ingestão de substância. Mortes. Uma morte confirmada por intoxicação por metanol após consumo de bebida adulterada, com laudo e confirmação de ingestão de bebida adulterada. 5 mortes sob investigação, sem laudo e sob investigação de circunstâncias. A intoxicação por metanol a partir do consumo de bebidas alcoólicas batizadas como gin, vodka e uísque já provocou casos de internação grave, perda de visão e até mortes no estado de São Paulo e também lá em Pernambuco, vamos ver, né, pessoal? Infelizmente. O metanol é um álcool usado industrialmente em solvente e outros produtos químicos. É altamente perigoso quando ingerido. Inicialmente, ataca o fígado, que o transforma em substâncias tóxicas que comprometem a medula, o cérebro e o nervo óptico, podendo causar cegueira, coma e até morte. Também pode provocar insuficiência pulmonar e renal. Até o momento, 6 mortes em São Paulo estão relacionadas à intoxicação. Uma delas já foi comprovadamente causada pelo consumo da bebida adulterada, enquanto outras 5 seguem em apuração. As autoridades não divulgaram oficialmente a identidade das vítimas, mas a TV Globo e o G1 conseguiram localizar alguns dos pacientes. A seguir, conheça a história de pessoas que tiveram a vida profundamente afetadas após o consumo de bebidas adulteradas, né, pessoal? A adega da Zona Sul. No dia 30 de agosto, Rafael Anjos Martins, de 28 anos, comprou 2 garrafas de gin, além de gelo de coco e energético, em uma adega localizada na região da cidade de Dutra, na zona sul ali da capital. Muito bem.
Em seguida, ele se reuniu com 4 amigos em casa para confraternizar e nenhum deles desconfiou da adulteração. Poucas horas depois do consumo, Rafael começou a passar mal e foi levado às pressas para o hospital. Os médicos realizaram o procedimento para remover a toxina do sangue, mas o metanol já havia atingido o cérebro e o nervo óptico. Desde então, o jovem está em coma, internado na unidade de terapia intensiva no hospital de Osasco, respirando com a ajuda de aparelhos. Os amigos que ingeriram a bebida adulterada em menor quantidade também sofreram consequências. Natália Carozzi Gama contou à TV Globo que a visão foi afetada. As coisas estavam com muito contraste e com muita falta de ar, com mal-estar, com peso no corpo. Eu fui para o hospital, fizeram o exame e viram que eu estava com metanol. Bar nos Jardins. A designer de interiores, Radame Domingos, de 43 anos, perdeu a visão após consumir 3 caipirinhas feitas com vodka no bar Ministrão, na Alameda Lorena, bairro Nobre de São Paulo. O local foi interditado. Ela chegou a ser internada na UTI, onde sofreu convulsões e precisou ser entubada, mas recebeu alta para o quarto segunda-feira, agora dia 29. Era uma região nobre, nenhum boteco de esquina. Causou um estrago bem grande. Não estou enxergando nada, disse Radani ao Fantástico. No local, a polícia apreendeu cerca de 100 garrafas de bebidas destiladas suspeitas de adulteração. Segundo a irmã dela, Lalita Domingos, ainda não há previsão de alta. O oftalmologista entrou com tratamentos para reverter o quadro da visão, mas a visão permanece comprometida. Estamos na expectativa que algo mude. Show de pagode. No domingo, dia 28, Bruna Araújo de Souza, de 30 anos, saiu para assistir a um show de pagode com amigos em um bar em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, durante a tarde e a noite. Ela consumiu algumas doses de bebida, incluindo um combo de vodka com suco de pêssego. Na manhã seguinte, Bruna começou a sentir sintomas como dor intensa no corpo, falta de ar e visão embaçada. Foi levada para uma UPA da cidade, mas seu quadro se agravou rapidamente e ela precisou ser transferida e entubada para o Hospital das Clínicas de São Bernardo, onde permanece em estado grave. Familiares relataram que o namorado dela também apresentou sintomas e foi internado em outra unidade de saúde. Ela estava feliz, se divertindo, e agora a gente não sabe como vai ser daqui para frente, comentou aí um parente da jovem, né? Uísque em festa. O caso de Wesley Pereira, de 31 anos, começou em agosto, quando ele participou de uma festa na zona sul da capital paulista. Em determinado momento, pessoal, falei dezembro, não sei porquê, em determinado momento, na comemoração, Wesley consumiu o uísque que havia sido aí levado ao local. Poucas horas depois, passou mal e entrou em coma. Desde então, ele permanece internado no Hospital Campo Limpo. Segundo a família, Wesley sofreu uma série de complicações. Teve pneumonia por broncoaspiração, um dos rins parou de funcionar e quando os médicos reduziram a sedação para tentar acordá-lo, ele sofreu um AVC. Ele perdeu a visão e a vida dele nunca mais vai ser a mesma, apontou a irmã, Sheilane Pereira Neves. Wesley continua em tratamento intensivo e luta para se recuperar. Vodka adulterada. O advogado e empresário Marcelo Lombardi, de 45 anos, dono de uma imobiliária familiar na região de Sacomã, zona sul de São Paulo, morreu após consumir uma garrafa de vodka adulterada. Segundo a família, ele comprou a bebida em uma adega para beber em casa, sem suspeitar das irregularidades. Na manhã seguinte, acordou desorientado, já sem visão, e foi levado ao hospital. O quadro evoluiu para uma parada cardiorrespiratória e falência múltipla dos órgãos. No atestado de óbito, os médicos apontaram o metanol como causa de intoxicação. Vou continuar aqui, pessoal. Marcelo era casado e morava com a esposa e uma cachorrinha. A irmã relatou ao G1 que ele era o pilar da família. Perdemos a nossa base, desabafou a irmã, né, pessoal? Muito triste, né? Lamentável demais essa situação. Vamos agora continuar aqui relatando ao assunto, né, o que acontece no corpo com as primeiras 12, 24 e 48 horas após aí beber o metanol, né, pessoal? Continuar aqui no site do G1, trazendo essas informações aqui para vocês. A ingestão de bebidas adulteradas com metanol pode parecer inofensiva nas primeiras horas, mas rapidamente evolui para um quadro grave com risco de cegueira e morte. O processo é traiçoeiro porque o organismo interpreta o metanol como forma semelhante ao etanol, ao álcool, né? Encontrado em bebidas comuns. Isso revela sua toxicidade quando já está em plena ação. O Brasil, principalmente o estado de São Paulo, tem registrado um aumento de número de casos de intoxicação por consumo de metanol misturado a bebidas alcoólicas.
primeiras 12 horas, sintomas discretos e enganosos. De início, a intoxicação por metanol se parece com uma bebedeira comum. O paciente pode sentir náuseas, dor abdominal, tontura, dor de cabeça. Muitas vezes os sintomas são leves, o que retarda a procura por atendimento médico. Segundo Luiz Fernando Pena, gerente médico do pronto atendimento do Hospital Sírio-Libanês, mesmo nesse estágio inicial, o fígado já está trabalhando. A substância começa a ser metabolizada pela enzima álcool desidrogenase, a mesma que atua sobre o etanol. As duas etapas, primeiro em formaldeído e depois em ácido fórmico, os verdadeiros agentes tóxicos aí, né, pessoal, no caso do metanol. Nas primeiras horas ainda há muito metanol intacto circulando, mas a conversão já se inicia, explica o médico. É justamente nessa falsa calmaria que engana. Enquanto a vítima sente apenas um mal-estar inespecífico, os exames de sangue já podem indicar alterações como o aumento do chamado osmolar gap, um índice que denuncia a presença de álcool tóxico, a queda dos níveis de bicarbonato, sinais de que o organismo caminha para uma acidose metabólica. O metanol em si não é tóxico, como os seus metabólicos. A pessoa pode sentir como uma embriaguez comum, até achar que melhorou, mas à medida que o fígado converte a substância, começam aí a se acumular os compostos tóxicos. É nesse momento que surgem os sintomas graves, como alterações visuais e confusão mental, acrescenta Mochiuti, infectologista do Hospital Metropolitano na Lapa. Até 24 horas, o fígado fabrica o veneno e os olhos sofrem primeiro. Com a progressão, surgem os sintomas mais característicos. O fígado funciona como um laboratório. Ela tenta transformar o metanol em água eliminável, mas nesse caso, os resultados são produtos muito piores, como formaldeído e ácido fórmico, explica Indinara Brandão, médica hematologista da Faculdade de Medicina da ABC e diretora da Clínica First. O ácido fórmico é altamente tóxico porque inibe a produção de energia nas mitocôndrias da célula, tecidos que demandam mais energia, como nervos e retina. São os primeiros a sofrer. Entre 12 e 24 horas após a ingestão, é comum aparecer visão borrada, fotofobia, até sensação de enxergar pontos luminosos, descrita como chuva de pixels. Continuar aqui. O nervo óptico sofre duplamente pela falta de energia de mitocôndrias e também pela degeneração das fibras nervosas e da bainha protetora, o que pode levar à perda visual irreversível em pouco tempo, afirma Igor Mochiuti, infectologista do Hospital Metropolitano da Lapa. Além disso, instala-se a acidose metabólica, uma condição que o sangue fica excessivamente ácido. Isso leva a respiração acelerada, fraqueza, confusão mental e sobrecarga no coração e nos pulmões, pessoal. Pois é, infelizmente é isso aí, né? Vamos até agora às 48 horas, risco de cegueira e falência múltipla. Se não tratado, o quadro evolui para complicações graves em até 2 dias. O ácido fórmico atinge de forma agressiva o sistema nervoso central, podendo causar convulsões, rebaixamento de consciência, como arritmias cardíacas. De acordo com Pena, esse é o ponto, né, pessoal, que da perda visual pode se tornar irreversível. Não há um relógio exato, mas a combinação da acidose profunda e lesão estabelecida no nervo óptico pode aí marcar um liminar de pior prognóstico, afirma. Nesse estágio de danos, deixam de ser apenas metabólicos ou neurológicos e avançam para a falência sistêmica. Coração, pulmões e rins entram em colapso progressivo, consequência direta da acidose metabólica severa e da sobrecarga tóxica. É nesse momento que o risco de morte se torna elevado, e mesmo com o tratamento, as chances de reversão caem drasticamente. Por que o metanol engana o corpo? A confusão entre o etanol e o metanol acontece porque ambos são álcools de cadeia curta e dispensam a mesma enzima no fígado. O organismo não distingue entre eles na primeira etapa do metabolismo. A diferença é que o etanol gera acetaldeído e depois vira ácido acético, um composto processável pelo corpo, enquanto o metanol gera ácido fórmico, muito mais tóxico. Esses casos mostram que o fígado não é só um filtro, ele é também uma biofábrica. Normalmente ele nos protege, mas no caso do metanol, ele fabrica o próprio veneno, resume Indianara Brandão. Os especialistas alertam que a cada hora conta.
Quanto mais cedo for iniciado o tratamento, maiores são as chances de reverter os danos neurológicos e visuais. Passadas 48 horas sem intervenção, as possibilidades de recuperar a visão diminuem drasticamente. O tratamento para intoxicação por metanol inclui o uso de antídotos como o fomepizol, que bloqueia a enzima que inicia a metabolização tóxica, ou o próprio etanol, que compete pela mesma via enzimática. Em casos graves, é necessária a hemodiálise para remover rapidamente o metanol dos seus metabólicos. Pessoal, vamos aí a Pernambuco contar a história, porque existem vidas, né, por trás de tudo isso, né, contar quem era aí João Alfredo. Mas antes de contar a história do João Alfredo, eu quero convidar você, meu querido amigo, minha querida amiga, a se inscrever no canal Justiça em Foco Notícias, ativar o sininho das notificações para ficar por dentro dos nossos conteúdos, deixando o seu precioso like e o seu comentário, que é extremamente importante para nós, e ajudando aí a sua amiga, né, a continuar com o trabalho aqui na plataforma, porque assim o YouTube reconhece os nossos conteúdos como relevantes e indica para quem não é inscrito no canal. Você que chegou aqui pela primeira vez, quero te convidar a conhecer os nossos outros vídeos, nossos outros conteúdos. Você que já se inscreveu, os novos inscritos do canal, muito obrigada a você, minha amiga, meu amigo, que se inscreveu no canal, que já acredita no nosso trabalho. Vamos escrever juntinhos a história do canal Justiça em Foco Notícias e siga-nos nas redes sociais. Sim, tem canal Justiça em Foco Notícias em todas as redes sociais, pessoal. É só nos procurar lá e nos seguir, né? Vamos aí então continuar aqui no G1, vamos contar a história aí de João Alfredo, né? Suspeita de intoxicação por metanol em Pernambuco. Quem era o homem que morreu? Ai, pessoal, desculpa, tá? Eu troquei tudo. O nome da cidade é João Alfredo. O nome do rapaz é Ronaldo Lima Melo. Vamos consertar aqui, né? A cidade pernambucana de João Alfredo. Ronaldo de Lima Melo, de 30 anos, vivia numa comunidade da zona rural do município localizado no agreste do estado. Desculpa, né, pessoal? A gente, às vezes, se engana, né? Outros 3 casos estão sendo investigados lá de intoxicação. Então, vamos a cidade de João Alfredo contar a história aí do Ronaldo, né? Tem vidas por trás dessa história aí da intoxicação por metanol, né? Entre os 4 casos suspeitos de intoxicação por metanol que estão sendo investigados em Pernambuco, um foi notificado na cidade de João Alfredo, no agreste do estado. O paciente foi um homem de 30 anos que morreu terça-feira, dia 30, 4 dias após ser internado no Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru, também no agreste. Segundo informações apuradas pelo G1, o paciente era Ronaldo de Lima Melo. De acordo com moradores da região, ele morava na comunidade Sítio Fundão, localizada na zona rural do município, e trabalhava com plantação e venda de verduras. A história aí do Ronaldo, né, pessoal? Ainda, segundo os relatos, Ronaldo tinha 2 irmãs que o acompanharam no hospital depois que passou mal. Vizinhos contaram ainda que ele morou a vida inteira no sítio Fundão, não tinha filhos e costumava comprar bebidas destiladas, como cachaça e vodka, em bares lá da localidade. No Instagram, uma funerária de João Alfredo publicou uma nota de pesar informando o falecimento de Ronaldo. O velório, de acordo com o comunicado, foi realizado ontem, quarta-feira, pessoal, dia 1º, no sítio da residência da mãe dele, que não teve o nome divulgado. A postagem informa que o sepultamento estava marcado para hoje, quinta-feira, às 9 horas da manhã, no cemitério São José, em João Alfredo, a cidade aí, e morava aí o Ronaldo, né, pessoal, que infelizmente veio aí a falecer. Os 3 primeiros casos suspeitos de intoxicação por metanol em Pernambuco foram notificados na noite de terça-feira, dia 30, incluindo 2 homens que morreram e um terceiro que perdeu a visão e recebeu alta do hospital. Com exceção de Ronaldo, todas as outras ocorrências foram registradas no município de Lagedo, também no agreste aí do estado. Em coletiva de imprensa realizada na quarta-feira, ontem, dia 1º, pessoal, o delegado titular de Lagedo, Cledinaldo Orico, informou que investiga uma 4ª suspeita de intoxicação no município. No entanto, esse caso ainda não foi notificado. Segundo a diretora da Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária, Carla Baeta, a diferença ocorre apenas de 2 homens que foram transferidos para o Hospital Mestre Vitalino, que realizou a notificação. Por conta disso, a morte está sendo investigada pela polícia, mas não é um dos casos considerados suspeitos. Com isso, o número de casos suspeitos subiu para 4. Um homem de 43 anos, de Lagedo, identificado como Celso da Silva, que deu entrada no hospital da Mestre Vitalino no dia 2 de setembro e morreu uma semana depois, no dia 9. Um homem de 32 anos, de Lagedo, identificado como Marcelo dos Santos Calado, que deu entrada no HMV no dia 4 e recebeu alta no dia 23 com perda de visão.
Um homem de 30 anos, de João Alfredo também, identificado como Ronaldo de Lima de Melo, que foi internado na última sexta-feira, dia 26, lá no hospital, no HMV, com morte confirmada na terça, no dia 30. Um terceiro homem de Lagedo, identificado como Jonas Silva Filho, que morreu na madrugada do dia 29 de agosto, antes de ser transferido para o HMV. De acordo com o delegado, há indícios de que os 3 casos possíveis de contaminação por metanol em Lagedo tenham partido de garrafas de uísque compradas por uma das vítimas em um caminhão na cidade de Belo Jardim para revenda. Em uma nota divulgada na noite do dia 1º, o Ministério da Saúde informou que o Centro Nacional de Informações Estratégicas em Vigilância de Saúde recebeu 41 notificações. Entre elas são 37 de São Paulo, 10 casos confirmados e 27 suspeitos, e 4 em Pernambuco, também em investigação. O Ministério disse ainda que enviou uma nota técnica a todos os estados e municípios orientando que qualquer suspeita de intoxicação por metanol seja notificada imediatamente. A nota diz também que o documento compartilhado pela OMS com estados e municípios traz diretrizes para os serviços de saúde adotarem a condução adequada dos casos e garanta a comunicação rápida das ocorrências. Cuidado com o consumo de destilados, né, pessoal? Aí, né, o Centro de Saúde lá de Pernambuco está recomendando a atenção seja redobrada com relação ao consumo de bebidas alcoólicas destiladas, como vodka, gin, cachaça, uísque, por causa do risco de adulteração de substâncias tóxicas. Entre as orientações aos consumidores, a Pevisa reforçou que é recomendado comprar bebidas alcoólicas em estabelecimentos licenciados pela Vigilância Sanitária, observar se o lacre da garrafa está intacto, conferir aí o rótulo, né, pessoal? Muito importante, do fabricante, o teor alcoólico, a composição, data de fabricação, validade. Procurar o registro de 13 dígitos do Ministério da Agricultura, exigindo todos os produtos alcoólicos, né? Tem esses 13 dígitos aí, né, pessoal, que é necessário estar no rótulo da garrafa. Para comerciantes, a recomendação é redobrar o cuidado na escolha de fornecedores. Preços muito baixos do mercado podem ser indícios de adulteração. Nos bares e restaurantes, a Pevisa sugere que o cliente peça para ver a garrafa na dose que está sendo servida. Já em relação às bebidas prontas, como drinks, a recomendação é consumir apenas em locais licenciados e acompanhados aí pela vigilância sanitária, pessoal. Esse é o nosso primeiro conteúdo. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e não se esqueça, pessoal, fique conosco porque aqui você sabe, será sempre uma questão de justiça. Obrigada.